queridos alunos, queridas alunas. A Coordenação de História do terceiro ano do ensino médio retorna à sua aula da base comum, com o nosso objeto do conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar. Esta é a aula número 2, com uma modificação. Seria a segunda aula e a definitiva dessa semana e desse objeto de conhecimento, porém, com a modificação que ocorreu para a próxima semana, nós faremos então uma segunda aula de 3 previstas agora. Vamos então rever aqui o nosso planejamento do segundo trimestre letivo. Então estamos aqui na semana número 22, que iniciou no dia 21 e vai até este dia 25 de junho. E a semana que vem, nós teremos a semana de número 23, com a última semana, aquela que precede as férias escolares. Então, na nossa nova reorganização das aulas, na nossa semana 22, onde nós teríamos todo o objeto do conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, agora nós teremos, nesta semana, 2 aulas, e agora, na semana de número 23, onde nós teríamos apenas a avaliação, nós teremos uma aula, aqui encerrará o objeto do conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, e depois, na quarta, quinta e sexta-feira, teremos a avaliação número 5 dos itinerários formativos das carreiras militares, CAMIL, e das carreiras universitárias, o CAUNI. Então, teremos na semana 23, como vimos, teremos uma aula encerrando o nosso objeto do conhecimento e, posteriormente, teremos a nossa avaliação número 5, a 5. Depois, na semana 24 e na semana 25, se destinarão às férias escolares. Depois, na semana 26, nós retornaremos, após as férias escolares, com o tema O Brasil, de 1945 até 1964. Portanto, a partir das modificações realizadas, vejamos como ficou o nosso roteiro geral deste objeto do conhecimento. Então, o roteiro deste objeto do conhecimento, nesta semana 22, a nossa aula número 1 viu a corrida espacial como grande motivadora para as inovações tecnológicas do período, os efeitos da bipolarização sobre os aspectos da cultura e da arte, os organismos reguladores da nova dinâmica econômica mundial, FMI e BIRB, a Guerra Fria como um efeito do fim da Segunda Guerra Mundial e a repercussão das conferências Yalta, Potsdam, São Francisco e Bandung. Nessa semana 22, então, a aula 2 passou a ter a seguinte configuração, os seguintes itens. Os mecanismos que caracterizaram a Guerra Fria em todo o mundo e o período stalinista à fase de Khrushchev como análise sobre estratégias de geopolítica. Então, na semana que vem, na semana 23, nós teremos a aula 3, que falará sobre os principais focos de tensão durante a Guerra Fria, bloqueio de Berlim, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, China, Cuba e Vietnã, os movimentos de independência no continente africano e asiático no contexto da Guerra Fria e os efeitos da Guerra Fria na América Latina.
Vejamos agora o primeiro item desta aula: os mecanismos que caracterizaram a Guerra Fria em todo o mundo. Desenvolvimento tecnológico e industrial. A Segunda Guerra Mundial estimulou a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e industrial. Avanços técnicos e ajuda financeira levaram a produção e o comércio mundiais a reconquistarem o volume anterior ao início da guerra. Portanto, a Segunda Guerra Mundial foi um grande laboratório onde vários desenvolvimentos se fizeram, primeiro para o esforço de guerra e depois deixando este desenvolvimento frutos posteriores à Segunda Guerra Mundial. O enfrentamento político-ideológico. Antigas polêmicas europeias perderam sua posição de liderança no cenário mundial. Os Estados Unidos da América passaram a liderar o bloco de países capitalistas, reunindo grande poder econômico e militar. A União Soviética passou a liderar a reconstrução do bloco socialista no pós-guerra. Então, nós tivemos uma Europa que ficou em segundo plano, e aí afloraram as duas novas superpotências mundiais. Os Estados Unidos da América, de um lado, defendendo um ponto de vista capitalista, e a União Soviética, do outro lado, comandando um bloco socialista. Do ponto de vista econômico, o bloco socialista criou o Conselho de Assistência Econômica Mútua, cuja sigla é Comecon, em 1949. Portanto, a Guerra Fria, que foi iniciada em 1946, teve como motivação a disputa de áreas de influência em várias regiões do mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quais eram os principais alvos? Os países subdesenvolvidos, ou seja, as superpotências mundiais apoiavam determinados lados de conflitos e a União Soviética apoiava o outro lado do conflito, nunca entrando diretamente em conflito, mas apoiando conflitos em outros lugares do mundo. Alianças militares. Ocorreram, então, a fundação de duas alianças militares. A primeira, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como OTAN, ou a sigla em inglês NATO, em 1949. Esta organização possuía a liderança dos Estados Unidos da América e da Europa Ocidental. Posteriormente, o Bloco Socialista criou o Pacto de Varsóvia, que vigorou de 1955 a 1991. Ele foi assinado nessa capital polonesa em 1955 e formava uma aliança de ajuda militar mútua. O Pacto de Varsóvia, ele não mais existe, ele terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética e a Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda existe. Vemos aqui então à esquerda o símbolo da OTAN, ou NATO, a sigla em inglês, com os seus países membros. E à direita o símbolo do Pacto de Varsóvia, fundado então na capital polonesa, que conduzida pela União Soviética, formada por blocos de países socialistas. Vemos aqui em azul as nações pertencentes à OTAN e, em vermelho, as nações que faziam parte do bloco do Pacto de Varsóvia. Vemos aqui, então, de novo, acima à esquerda, o símbolo da OTAN, acima à direita,
as nações que faziam parte do bloco da OTAN. À esquerda, abaixo, vemos, então, os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, o símbolo, novamente, do Pacto de Varsóvia, e à direita, né, bandeiras dos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia e carros de combate soviéticos. Corrida armamentista. Ela se deveu ao clima de rivalidade da Guerra Fria. E era de grande interesse dos setores bélicos, que sabemos que portar exércitos com material bélico cada vez mais sofisticado, cada vez mais atual, é muito caro. Então, as indústrias armamentistas faturavam bastante com esse desenvolvimento tecnológico. Também era responsável pelo assombroso desenvolvimento das armas nucleares, que proliferaram pelos países de ambos os lados, né, durante a Guerra Fria. Vemos aqui, então, o famoso projeto Guerra nas Estrelas, levado adiante pelos Estados Unidos da América. Vemos aqui um cabo de Guerra nas Estrelas, né, a nave Saturno V, o ônibus espaciais. Então, era um projeto caríssimo que os Estados Unidos estavam a projetar. Aqui nós vemos o símbolo da Strategic Defense Initiative do Departamento de Defesa, ou seja, uma iniciativa de defesa estratégica, e aqui como se colocava. Tinha um comando central e tinham vários satélites, vários órgãos na estratosfera, ou seja, no espaço, que impediria que os mísseis lançados pelos seus adversários fossem atingir o território americano. Então, seriam destruídos no espaço. Levaram esse nome, Projeto Guerra nas Estrelas, por causa do famoso filme, né, Guerra nas Estrelas, que naquela época fazia bastante sucesso. A corrida armamentista de 1950 a 1989, nesta ilustração, tem os efetivos de ogivas nucleares e a quantidade de megatons dessas ogivas. Então, de 1950, de 1960 e 1989. Então, evoluindo de 350 ogivas até um total de 22.500 no final do período. Evoluindo de 77 megatons, né, até 11.000 megatons. O Pacto de Varsóvia tinha 5 ogivas nucleares e que evoluíram para 32.000 no final desse período considerado. E a quantidade explosiva, 0,1 megatons de TNT para 4.500 megatons em 1989. Lembrando que, a efeito de referência, a bomba de Hiroshima tinha uma potência de 0,015 quilotons de TNT. Então, só uma ogiva dessa aqui tinha muito maior capacidade letal do que a bomba de Hiroshima. Vejamos agora nosso segundo assunto, o período stalinista à fase de Khrushchev, com uma análise sobre estratégias de geopolítica. Bom, vemos aqui à direita Nikita Khrushchev e aqui à esquerda Nikita Khrushchev com o seu mentor, o líder soviético Stalin, né? Então, o Nikita Khrushchev foi ministro de Stalin. Portanto, ele viveu à sombra do líder totalitário soviético. Era Khrushchev, de 1953, após a morte de Stalin, até 1964, quando Khrushchev faleceu. No plano interno,
Ele fez uma condenação da ditadura stalinista, que foram denunciados de seus crimes no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956. Congresso esse que dividiu o mundo socialista, pois muitos não acreditaram nos crimes de Stalin, né? E continuaram sem acreditar, achavam que era uma propaganda capitalista. Então isso feriu muitos comunistas que se desiludiram com a liderança do ex-líder soviético. No plano internacional, levaram uma política de coexistência pacífica entre países socialistas e capitalistas. Tiveram também uma crise com a China comunista, que permaneceu fiel às ideias e aos métodos stalinistas, particularmente com Mao Tse-tung. Vejamos então o que é a resposta flexível, doutrina encabeçada pelos Estados Unidos da América, particularmente com o seu presidente John Fitzgerald Kennedy, que vemos aqui acima à direita. Resposta flexível do governo Kennedy era uma defesa estratégica implementada por John Fitzgerald Kennedy em 1961 para lidar com o ceticismo da administração Kennedy em relação ao seu antecessor, Dwight David Eisenhower, de novo visual, era a política dele, e sua política de retaliação massiva, que era a política de Kennedy. Resposta flexível exige dissuasão mútua nos níveis estratégico, tático e convencional, dando aos Estados Unidos a capacidade de responder à agressão em todos os espectros da guerra, não se limitando apenas a armas nucleares. A resposta flexível representou a capacidade de lutar em todos os aspectos da guerra, não apenas com armas nucleares. Só para nós recordarmos as definições dos termos, retaliação é ação de retaliar, de revidar, de executar uma pena. Injunção da pena de talião, aplicação de uma pena idêntica à ofensa ou ao delito praticado. Dissuasão é a ação de dissuadir, de fazer com que alguém mude de ideia, de opinião, de ponto de vista. Ação de convencer uma pessoa a deixar de fazer alguma coisa, a perder certa intenção que tinha. Despersuasão. E o que era a política de novo visual ou New Look do governo Eisenhower? Foi o nome dado à política de segurança nacional dos Estados Unidos da América durante a administração do presidente Dwight David Eisenhower. Refletiu a preocupação de Eisenhower em equilibrar os compromissos militares dos Estados Unidos na Guerra Fria com os recursos financeiros da nação, ou seja, que todo e qualquer empenho em material militar fosse condizente com os recursos que a nação possuísse. A política enfatizou a confiança em armas nucleares estratégicas, bem como uma reorganização das forças convencionais em um esforço para deter ameaças potenciais, ambas convencional e nuclear, do bloco oriental, das nações lideradas pela União Soviética. Ou seja, eu tenho armas nucleares. Então isso é um fator para impedir ou dissuadir outras nações de atacarem os Estados Unidos. O que é retaliação massiva, para nós entendermos? Ela é também conhecida como resposta massiva ou dissuasão massiva. É uma doutrina militar e estratégica nuclear em que um Estado se compromete a retaliar com muito mais força no caso de um ataque. Por exemplo, é o que Israel faz. Se os árabes os atacam, Israel contra-ataca de forma bastante pesada para tentar inibir novos ataques e manter uma posição de força. Destruição mutuamente assegurada. O que é isso?
é uma doutrina de estratégia militar e política de segurança nacional em que um uso em grande escala de armas nucleares por dois ou mais lados opostos causaria a aniquilação completa do atacante e do defensor. É baseada na teoria de dissuasão, que sustenta que a ameaça de usar armas fortes contra o inimigo impede que o inimigo use essas mesmas armas. A estratégia é uma forma de equilíbrio de Nash, em que, uma vez armado, nenhum dos lados tem qualquer incentivo para iniciar um conflito ou desarmar. Esse equilíbrio de Nash, aquele vencedor do Prêmio Nobel de Economia e que foi alvo de um filme, Mente Brilhante, né? É entre dois prisioneiros que não sabem o que um ou o outro está a fazer e eles se encontram num dilema, né? Ou eles confessam que cometeram um crime, ou eles não confessam que cometeram um crime. E cada um tem essas duas possibilidades. E se estabelece uma matriz com 4 possibilidades. Então, o primeiro pode confessar e o segundo confessar, e ambos receberiam uma pena de 5 anos cada um. Ou o primeiro pode confessar e o segundo não confessar. Então, o primeiro receberia sua liberdade e o segundo ficaria preso por 15 anos. Também, o primeiro pode não confessar e o segundo pode confessar. No caso, o primeiro receberia uma pena de 15 anos e o segundo, liberdade. Ou o primeiro poderia não confessar, o segundo poderia não confessar e ambos receberiam uma pena de 1 ano cada um. Então, o problema seria o que o outro iria fazer. Então, esse é o equilíbrio de Nash. Então, porque nós não sabemos quais são as ações que o outro fará, nós evitamos fazer alguma coisa. É assim que se colocava essa política de Kennedy. Já agora, a coexistência pacífica, levada a efeito particularmente por Nikita Khrushchev, que vemos aqui acima à direita. Coexistência pacífica foi um termo de política internacional criado pelo líder soviético Nikita Khrushchev para se referir às relações que manteria no futuro a União Soviética e os Estados Unidos na chamada Guerra Fria, e geralmente aceita como política soviética no período de 1955 a 1962, a partir do ponto de vista ocidental, e de 1955 a 1984, a partir do ponto de vista soviético. Ou seja, até o advento de Kennedy no governo dos Estados Unidos, se aceitava essa coexistência pacífica, né? A partir daí, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, né, foram para uma outra política. E a política, do ponto de vista soviético, se manteve dentro da doutrina de coexistência pacífica até 1984. Adotada por estados socialistas ou de influência soviética, e afirmava que eles poderiam coexistir pacificamente com os estados capitalistas. Essa teoria foi contrária aos princípios que o comunismo e o capitalismo eram antagônicos e nunca poderiam existir em paz. Esse é o próprio berço de comunismo, definido lá por Karl Marx. A União Soviética aplicou às relações entre o mundo ocidental e, em particular, com os Estados Unidos da América, os países da OTAN e as nações do Pacto de Varsóvia. Pois bem, passamos então à nossa conclusão. As duas superpotências mundiais, estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial, iniciaram mais uma corrida armamentista em âmbito global. Todavia, desta feita, eles possuíam uma novidade em seus arsenais bélicos: armas nucleares. Assim,
A rivalidade deu lugar a uma forma de ambas existirem sem entrar em envolvimento direto entre as duas nações. Seus líderes compreenderam que uma guerra atômica significaria uma destruição de toda a existência. As ameaças pairaram por décadas, porém, a guerra nuclear jamais aconteceu. Queridas alunas, queridos alunos, então terminamos aqui na nossa base comum, o objeto do conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, a nossa segunda aula agora de 3 previstas, nessa semana 22, que foi de 21 e terminou no dia 25 de junho de 2021. Aguardamos vocês na terceira e última aula deste objeto do conhecimento. Até a próxima semana.